Saudações e bem-vindo, passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional, numa reflexão que se impõe. Este é mais um episódio que hoje conta com o testemunho de Marcelo Panguana, que é bem-vindo para este dois dias de conversa nos próximos minutos. Você, Panguano, homem das letras. A primeira questão que eu coloquei é a seguinte: quando o presidente Samora Machel, em pleno estado da Machava, a 25 de junho, corria o ano de 1975, proclama a independência nacional, onde é que se encontrava? Eu encontrava-me exatamente à espera do discurso de proclamação da independência nacional. Aonde? No bairro 25 de junho. Antigo Chopin. Que mais tarde, que sempre nós consideramos o bairro Chopin. Encontrava-me lá, e como todos os moçambicanos, e como todos os residentes do bairro Chopin, estávamos naquela expectativa de escutar através da rádio a proclamação da independência do nosso país, porque, como sabe, um país só se torna independente uma vez na vida, para sempre. E então havia essa expectativa enorme de nós nos libertarmos de uma vez para sempre de um jugo de 500 anos de colonialismo, e passarmos para uma outra narrativa política que a Frente de Libertação de Moçambique trazia para nós. Confesso que foram momentos de festa, cada um de nós festejava a sua maneira, com as parcas provisões que tinha, não é? Juntámos-nos todos e ficamos, apesar da chuva que caía, que é bênção. Aliás, em África, sempre que acontece um grande evento, seja ele cultural, seja ele político, seja o que for, se não chove, significa qualquer coisa que não está bem. Então, choveu, o que significava para todos nós moçambicanos, todos nós africanos, que a independência que estava prestes a ser-nos oferecido haveria de correr bem. O que é que fazia como um cidadão nessa altura? Estudava? Eu acabava de regressar da vida militar, onde estive a lutar pelo lado do exército português. Então, lutava contra a independência de Moçambique. É um paradoxo, não é? Lutava contra as pessoas a independência que do seu próprio tentavam país. libertar. Entende? Obviamente que há uma explicação histórica sobre isso, não é? Nós fazíamos parte de uma colónia portuguesa que era Moçambique, com as suas leis, com suas exigências, e uma delas era o cumprimento de serviço militar obrigatório, sem a qual todas as portas de realização social e profissional ficavam vedadas, não é? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, digamos, é a ausência de uma maturidade política que nos pudesse fazer uma visão, que fizéssemos ter uma visão política mais ampla sobre os novos ventos de liberdade em África, não é? Havia muita pouca leitura sobre isso. Claro que muitos de nós liam o Frantz Fanon, líamos alguns livros que nos chegavam assim muito sorrateiramente, não é? Mas havia pouca informação sobre isso. Sabíamos que a única coisa que nós tínhamos consciência é que havia países africanos que estavam a se libertar, e tínhamos consciência de que um dia nós iríamos também nos libertar. Mas a nossa pouca experiência política
não lhes permitia fazer uma leitura muito profunda sobre isso. De modo que, respondendo à sua pergunta, de facto é um paradoxo ter estado durante 3 anos e meio a lutar contra uma frente que tentava libertar-me, que tentava dar-me dignidade e identidade. Ou seja, estar a lutar contra a sua própria independência. Exatamente, exatamente. Esse conceito de estar a lutar contra a própria independência é muito bom, é muito bem, quer dizer, Diga-se passagem. formular isso agora é muito bonito, porque na altura nós consideramos independentes. Quando eu falo, digamos, da falta de maturidade política, nós sentíamos, de certa forma, acomodados ao sistema colonial português, não é? Sentíamos, de certa maneira, acomodados a esse Estado. E claro que nós, cada um à sua maneira, uns mais maduros que os outros, esperávamos que o dia da luz, que o dia da liberdade chegasse. Marcelo Panguan, onde é que fez o serviço militar obrigatório do regime português? Eu fiz isso em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado. Eu pertencia a uma secção do exército português que era artilharia pesada. Eu trabalhei com material bélico pesado. E a artilharia pesada, a artilharia era, digamos, um tipo de armamento que permitia servir de retaguarda segura ao avanço das forças da infantaria em direção aos locais onde se encontrava o inimigo. E neste caso o inimigo era a Frente de Libertação de Moçambique. Os chamados Turas. Os terroristas. Os terroristas. É engraçado que ao longo dos anos todos o conceito de terrorismo vai-se tornando... Os terroristas mantêm-se, mas a forma como nós vemos os terroristas vai-se diferenciando. Havia os terroristas que tentavam nos libertar, depois da independência havia os terroristas que pertenciam, que eram moçambicanos também, que reivindicavam alguns direitos. Agora temos outro tipo de terroristas a atuar em Cabo Delgado. Então, mas havia um substrato comum dentro dessa definição de terrorismo. Havia violência, havia sangue, havia mortes. E eu sempre estive contra isso. Estive contra todas as formas de terrorismo, porque sempre defendi que o diálogo poderia ser a melhor resposta para resolver as grandes contradições sociopolíticas que diferenciavam os homens. Aliás, a própria Frelimo insiste que acabou optando pela via da luta armada que durou 10 anos, porque na tentativa de diálogo com o regime colonial português não se chegou a qualquer entendimento. Chegou a travar algum combate que o marcou de forma muito particular? Todos os combates me marcaram de uma forma particular, porque em todos os combates havia... Antes do combate havia a expectativa da luta, do combate. Durante o combate existia o medo atroz de poder apanhar um tiro, de perder a vida. São sensações que se repetiam sempre em cada combate e foram-se mantendo ao longo dos tempos em que durou a vida militar. Todos os combates marcam profundamente qualquer militar e todos os combates são abomináveis, porque depois deles sobra apenas o rastro de sangue, da morte, da dor, da desumanidade. E
são adjetivos que são situações que qualquer ser humano abomina. Portanto, fez todo o serviço militar na província de Cabo Delgado. Não teve ocasião de ir para outras províncias? Não tive ocasião, porque Cabo Delgado é vasto, não é? Cabo Delgado é vasto, Cabo Delgado... Estive em Cabo Delgado, estive em cima da praia, estive em Pundanhar, estive em Moidine, estive em Moeda. Provavelmente deve existir outros locais que eu estive que eu não me recordo, mas eu fui, digamos, navegando em muitos destacamentos que nós considerávamos destacamentos 100%, onde lugares onde, como dizia o Paco Bandeira, lugares onde o sol castiga mais. Eu estive nesses lugares. Foi nesses lugares que eu aprendi a ter a consciência da importância da vida humana, da importância da vida. E foi nesses lugares que eu comecei a crescer por dentro, a ganhar maturidade como homem. E apesar de ser um lugar sinistro, a guerra ser uma situação sinistra, ela permite o amadurecimento do homem. Teve a ocasião de integrar a Operação Nogordi? Não. Já não estava lá? Não tive essa... Graças a Deus que não foi possível participar nisto, porque se eu tivesse participado nessa operação, até hoje eu poderia perseguir-me em fantasmas de ter participado num acontecimento nada dignificante. É proclamada a independência nacional em 1975, imediatamente começa a construção de novo Moçambique independente. Como é que acompanhou esta empreitada? Passam-se precisamente 50 anos. Da mesma forma como vivemos com bastante entusiasmo a chegada da independência, da mesma forma também todos os moçambicanos sentiram-se privilegiados em participar nessa grande odisseia que se chamava lutar pela construção do seu próprio país. Os primeiros anos foram anos extraordinários sob o ponto de vista de envolvimento de todos os moçambicanos na coisa política, na coisa da construção de uma nova nação. Todos nos vimos envolvidos sobre a batuta da Frelimo. Todos nós nos transformamos em militantes, todos nós nos tornamos comissários políticos, todos nós estávamos unidos, sem tribos, sem raças, sem antagonismos políticos. Digo com profunda sinceridade que foram momentos extremamente saudáveis, em que fizeram-se coisas extraordinárias, em que fomos tentando construir aquilo que o Sérgio Vieira dizia, o homem novo, não é? Uma nova visão do mundo, uma sociedade multirracial, uma sociedade em que todos nós tínhamos os mesmos direitos. Vamos tentando fazer isso. E eu penso que os primeiros anos foram extremamente bons. Penso que conseguiram-se fazer coisas extraordinárias. Não vou agora citar as coisas extraordinárias que fizeram. Todos nós temos consciência disso. Todos nós que nos vimos envolvidos
na construção de Moçambique após a independência, temos a consciência das coisas maravilhosas que nós construímos. Quanto tempo, ou seja, 50 anos depois, ainda dura este quadro que acaba de traçar relativo aos primeiros anos da independência nacional? Obviamente que quando se mudam os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se as leituras, mudam-se as perspectivas políticas, vão surgindo outras necessidades, vão acontecendo outras exigências, o quadro geopolítico vai mudando, há outras pressões externas dentro do país, há desencantos naturais dentro de uma revolução, e Moçambique não podia ser uma exceção. Moçambique começou, por conseguinte, a viver momentos de tumulto que culminaram no surgimento de uma guerra civil, que, se não me engano, acho que começou em 1976. Há quem diga que a Guerra Civil até começou pouco antes disso, porque dura desde a altura da oposição à concessão da independência a Moçambique. Bom, são várias visões, né, que podem ser ouvidas. Não tenho, digamos... Mas há outros que defendem que, efetivamente, a Guerra dos 16 anos começa logo a seguir a proclamação da independência nacional, sensivelmente. Eu penso que provavelmente as pessoas que defendem a ideia do início da guerra civil antes da independência provavelmente possam ter a sua razão, porque toda a luta de libertação tem suas cisões, não é? Tem os seus desencantos, tem as suas contradições. E, obviamente que a Frelimo teve isso, a Frente de Libertação de Moçambique viveu esses momentos que todos nós conhecemos, que resultaram no desaparecimento físico de algumas figuras proeminentes da luta de libertação nacional. Falo do Simango, da Joana Simeão, do próprio Eduardo Mangano, Mateus Guenger e por aí fora. Então, provavelmente esses desencantos, essas mortes, estes desaparecimentos, não gosto de dizer a palavra morte, os desaparecimentos físicos possam ter provocado situações de desencanto que culminaram mais tarde, depois da independência, no surgimento dessa guerra civil, provavelmente com outros motivos, não é? Mas o mais importante que eu quero reativar agora é que houve desencantos, houve a guerra civil, que durou, se não me engano, até 1992, por aí, e que quebraram, digamos, a coluna vertebral de toda uma tentativa de construção de um país, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista social. Portanto, a independência é proclamada, tivemos como primeira liderança a liderança do presidente Samora Machel, que viria a ser assassinado naquela tragédia de Mbuzini. Depois tivemos o presidente Chissano e seguiu-se o presidente Guibuzi, mais tarde o presidente Nyusi, e hoje temos o presidente Chapo. Como é que consegue ver os diferentes períodos de liderança do país? É interessante que é uma pergunta muito interessante essa que me faz, mas ao mesmo tempo é complexa e não é, porque cada presidente surge numa altura, num período histórico totalmente diferente. Totalmente diferente. Primeiro. Segundo, cada presidente tem a sua forma própria de gestão. Terceiro, cada presidente faz-se rodear de seus conselheiros que têm um conceito pessoal específico sobre o que é essa coisa de liderar um país. Julgo que
o Samora Machel foi um líder extremamente carismático, com uma presença forte, contagiante, mobilizante, mobilizador, o que era extremamente necessário nos momentos primeiros da Revolução. Uma revolução exige a partida de um líder com as características que tinha o Samora Machel. Mais tarde, passada essa fase, digamos, samoriana, em que ele teve o privilégio de inculcar no povo moçambicano a moçambicanidade. Temos que reconhecer isso. Samora Machel foi o presidente que conseguiu, digamos, inculcar dentro de nós o conceito de que nós somos moçambicanos de facto, que nós temos a responsabilidade de construir a nossa moçambicanidade, construirmos a nossa identidade, construir o nosso país. E, em certa medida, eu penso que ele terá conseguido transmitir essa mensagem aos milhões de moçambicanos que nós, na altura, éramos 15 milhões, 17 milhões de moçambicanos, naquela altura nós éramos. E depois surgiu o presidente Jean Quisquisano, numa outra fase. O Jean Quisquisano patuou com outro tipo de discurso. Penso que surgiu numa altura em que se reivindicava o aparecimento de novas formulações de gestão, de uma nova forma do sistema gerir o país. E Jean Quisquisano apareceu com esse perfil, um perfil de um homem calmo, um homem que escutava, sabia escutar, sabia dar voz aos que, durante o tempo do Samora Machel, não tiveram possibilidade de expor as suas convicções políticas, por razões óbvias, por razões que todos nós conhecemos, e que, então, essa abertura que Jean Quisquisano concedeu e consentiu durante a sua gestão foram extremamente importantes, porque fez uma reformulação estrutural sobre as novas formas de gestão do país. Mais tarde surgiu a época guebuziana, que foi uma época esperada por muitos, e que, no meu ponto de vista, permitiu um salto bastante qualitativo e em termos de reconstrução do país, que ao longo dos primeiros tempos da independência foi sendo destruído pelas guerras civis, pela inoperância, pela incompetência, pela corrupção e outros males. Então Guebuza conseguiu revitalizar o sistema econômico do país. Guebuza conseguiu ter um diálogo bastante qualitativo com o empresariado local. Guebuza conseguiu introduzir sistemas de financiamento a projetos que, no seu ponto de vista, seriam capazes de impulsionar o desenvolvimento do país. Então foram épocas extremamente bons para o país e que alguns ainda guardam com alguma saudade essa época guebuziana. E depois tivemos também o Chapo. Nhusse antes. Chapo Eus, presidente Daniel Chapo Eus. Exato, o Nhusse. Sabes, os nomes dos presidentes, se já reparou, são nomes bastante especiais. Os nomes
dos presidentes do nosso país são nomes que têm muito a ver com a sua própria agressividade, com a sua forma de ser. Machel, Samora, Cabuza, Chapo, Nusse. Nunca se chamam Almeida, nem Marcelo Panguana, nem Benedito, nem Mangate. São nomes específicos. Por isso, às vezes, eu me confundo quando falo deles. Mas estavam para falar do Nusse. O Nusse teve... Às vezes é muito difícil fazer análise de desempenho político de um determinado estadista, porque eu acho que muitas vezes nós precisamos de um certo distanciamento para poder analisar com alguma frieza os acontecimentos, analisar o desempenho das pessoas. Eu tenho receio de incorrer em erros graves e para analisar o desempenho ou não, ou falta de desempenho do Nusse, porque eu preciso de distância, preciso de distanciamento, preciso de uma certa frieza. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, de facto, eu talvez não seja a pessoa indicada para fazer essas leituras todas. Eu vim cair nesta entrevista por acidente. Como deve saber, eu sou um homem ligado à cultura, à literatura, e é nessas praias que eu gosto de navegar e não, digamos, na análise de questões políticas que me ultrapassam. Eu acho que temos no país, nos últimos tempos, muitos analistas políticos, muitos painelistas que dissertam todas as semanas sobre a situação do país de uma forma discutível não, mas de uma forma mais profunda, muito mais próxima da verdade do que eu poderia fazer neste momento, agora e aqui. A expectativa que foi criada de forma particular com a proclamação da independência nacional em 1975, 50 anos depois, foi e está sendo correspondida? Para falar com muita franqueza, com muita honestidade, penso que, como dizia um amigo meu, para analisar o país é preciso fazê-lo, não de uma forma emocional, mas através dos números, através, digamos, da forma como muitas vezes algumas realizações foram executadas ou não. Os números não são agradáveis. Os números mostram que nós estamos na bancarrota e os números indicam que nós precisamos de conceber as estratégias políticas de uma outra forma. Nós temos que precisamos de modificar a forma como nós estamos a perspectivar o nosso futuro e a forma como devemos dar os passos que nos permitam sair desta bancarrota. Os números não são satisfatórios. Eu acho que o povo não está satisfeito. O povo reivindica por uma situação social e económica melhor que esta. Sinto que o povo está todos os dias a passar mensagens para o governo, para os governos, para o sistema político, no sentido de lhe dizer que ele deve melhorar as suas formas de gestão. Acredito que as pessoas que estão a gerir o nosso país são pessoas muito sensíveis e sinto que eles têm a responsabilidade e o dever de poder escutar essas mensagens que o povo está-lhe a transmitir. O país tinha como estar melhor 50 anos depois da independência nacional, olhando para todas as vicissitudes que foram sendo vividas? Sim, tinha.
Nós temos um potencial humano bastante forte. O povo moçambicano é um povo, como se diz, é um povo maninho nice, muito trabalhador. O povo moçambicano tem uma cultura extremamente forte, uma cultura de trabalho, uma cultura de paciência, uma cultura de obediência. E são 3 fatores extremamente importantes para que um povo desenvolva. Entende? Havia isso. Mas de primeiro surgiram situações como a corrupção. A corrupção foi um grande mal que surgiu e que, no meu ponto de vista, veio escangalhar tudo. Com a corrupção, tudo se dissolve. Não há um país que possa se desenvolver quando esse monstro envolve o sistema, não apenas de governação, porque a corrupção não existe só ao nível do sistema de governação, da cúpula. Não. A corrupção é um mal que envolve-nos a todos nós, desde a base. Envolve o exército, envolve a polícia, envolve a saúde, envolve a educação. Então, e desvirtua todo o sentido de uma luta, dessa tentativa de não somos os melhores. Então nós temos que crescer muito por dentro para nós podermos escangalhar esse mal. O que eu quero dizer é que crescer por dentro para mim significa fazer uma revolução. Para acabar com a corrupção tem que se fazer uma revolução profunda dentro do sistema. Essa revolução passa pela própria revolução do próprio homem. E quem pode dar esse grande contributo pode dar digamos, um input a isso, que pode dar um grande exemplo, são os nossos líderes. Eles têm que mudar por dentro, têm que se purificar por dentro, de modo que nós, os outros, nós, o povo, possamos ter um exemplo dos nossos líderes. Porque, quer-se aceitar ou não, o povo, muitas vezes, funciona em função dos seus líderes. O povo é aquilo que os seus líderes quiserem que ele seja. Se os nossos líderes forem corruptos, nós vamos também ser corruptos. Os sistemas, toda a estrutura que envolve uma governação do país vai seguir esse exemplo. Se um chefe faz, por que eu não posso fazer? De modo que o grande handicap de Moçambique foi exatamente esse, foi a corrupção. E nós não atingimos os números de desenvolvimento que nós prevíamos exatamente por causa da corrupção. O discurso de atualidade sobre o combate à corrupção nos conduz a essa revolução? Eu não sei qual é o discurso de atualidade sobre a corrupção. O que eu posso dizer é que, no meu ponto de vista, na minha área, digamos, de atividade que é a arma literária, nos livros que nós, os escritores, temos escritos, nas intervenções que nós temos feito, nas grandes palestras sobre a cultura, nós falamos dos números, falamos da corrupção de uma outra maneira. Nós falamos, se for a reparar, muitas vezes diz-se que os escritores são inativos, não intervêm na vida política do país, estão sentados em cima do muro. Acho essa afirmação extremamente deselegante, em primeiro lugar, e desonesta, em segundo lugar, porque nós, escritores, temos estado sempre na linha da frente, em todo o processo, antes da independência, durante a independência, até agora. O escritor tem sido um parceiro bastante forte do governo, à sua maneira, não fazendo discursos inflamatórios na Assembleia da República, não estando sentado ao lado esquerdo do Presidente da República,
não assumindo grandes funções de governação como ministros, como PCAs, não fazendo isso, mas fazendo uma coisa profundamente importante que se faz em todos os outros países, escrevendo livros que tentam humanizar o homem que faz parte deste país. Porque um país se faz com homens, o desenvolvimento faz com homens, mas com um homem puro, um novo homem. E o escritor, através dos livros que escreve, está tentando criar esse novo homem. Portanto, considero que as afirmações que muitas vezes se propalam, segundo as quais o escritor tem estado sentado em cima do muro, não, ele não tem estado sentado em cima do muro, ele tem estado de pé no muro. Quais são os grandes marcos que Marcelo Pongoana registra nestes 50 anos da independência nacional? A começar pela própria proclamação da independência nacional. Quais são outros marcos que registra? Acho que um dos marcos importantes foi a educação. Penso que houve grandes conquistas a nível da educação. Nós, neste momento, como sabe, a educação beneficia, neste momento, com 20% do orçamento do Estado, para poder desenvolver as suas políticas. Como deve saber também, nós, neste momento, continuamos a ter 28% de uma taxa de analfabetismo. É uma luta bastante forte que o Ministério da Educação está a ter no sentido de poder reduzir essa taxa de analfabetismo. Mas o que interessa realçar, e respondendo à sua pergunta, é que uma das grandes conquistas que Moçambique teve ao longo dos 50 anos foi exatamente essa. Digamos, na área da educação. Construíram-se escolas. É verdade que ainda continuam muitos alunos sentados, muitas escolas debaixo das árvores, ainda continuam alunos sem carteiras, escolas sem carteiras, mas também nós temos um número considerável de pessoas formadas. Não sei se a formação é boa, não sei, não posso dizer se a qualidade da formação desses novos bacharéis e professores universitários e engenheiros e médicos é bom, não sei esse nível, não sei, mas o que eu sei é que construíram-se a nível do país muitas universidades, a capacidade de leitura das pessoas, do povo moçambicano, é considerável em termos de qualidade, e eu penso que, apesar de todos os males que possam existir a nível da educação, eu penso que nós temos que, se quisermos ser politicamente honestos, temos que aceitar que a nível da educação se fizeram algumas coisas. Um dos grandes marcos é efetivamente esta massificação da educação nestes 50 anos da independência nacional. Em consequência, hoje temos milhares e milhares de jovens formados, muitos deles até muito bem formados, entretanto, sem o que fazer no seu dia a dia. Gostaria de ouvir o seu comentário. Eu acho que essa resposta devia ser dada pelo próprio sistema. O que é que pensa, os níveis, a nossa governança, o que é que pensa fazer sobre isso, não é? Obviamente que é preciso absorver essa mão de obra que é formada nas universidades e colocar essa mão de obra nos locais de produção. Porque seria uma forma também de reduzir a bandidagem que nós temos cá, a marginalidade que existe por aqui, a aderência desses jovens ao terrorismo, por exemplo, não é? Que absorve algumas pessoas profundamente descontentes com a forma como o sistema lhe absorve socialmente. Então, acho que a
a forma de absorver essa mão de obra que é formada nas escolas, nas universidades, seria absorver nas fábricas, que nós fomos destruindo com a nossa má gestão, seria absorvê-las nos grandes desenvolvimentos, por exemplo, naquilo que eu considero que podia ser o grande polo de desenvolvimento do país, que é a agricultura. A agricultura pode absorver engenheiros agrónomos, pode absorver economistas, pode absorver médicos, pode absorver escritores, não é? Dentro das unidades de produção. E nós temos este país vasto, temos uma terra vasta e fértil, à espera que o moçambicano desperte, à espera que os grandes projetos de desenvolvimento da agricultura tornem-se visíveis e absorvam essa mão de obra. Eu acho que esta deve ser a grande luta do nosso sistema político, e não passarmos apenas de um slogan vazio que diz que a agricultura é a base de desenvolvimento. Mas na prática não é isso que se verifica. Na prática, os grandes projetos de desenvolvimento da agricultura ainda continuam, no meu ponto de vista, adormecidos. O que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos de independência nacional? A guerra civil e uma coisa profunda, que é a crise ideológica, a divisão, quer-se aceitar ou não, que a partir de uma determinada altura começou a existir dentro dos moçambicanos. Não devia ter acontecido. Nós devíamos ter nos juntados num projeto comum, um projeto de construção política e económica comum, e isso não aconteceu. E estamos onde nós estamos. Como é que se manifesta a crise ideológica? Exatamente isso. Eu, quando estava a caminho da entrevista, eu estava a falar com os meus botões de que eu seria alvo de um bombardeamento político, quando na verdade a minha área da argumentação prende-se muito com a área literária, prende-se muito com os livros, prende-se muito com o papel de escritor no desenvolvimento da sociedade, prende-se muito com o estágio atual da literatura em Moçambique, prende-se muito nessa coisa de que como é que o escritor moçambicano insere-se no desenvolvimento da literatura universal. E eu tinha medo exatamente desse tipo de questões que, ao fim e ao cabo, também incomoda um pouco o escritor, porque o escritor, na verdade, ele não vive numa ilha. Ele insere-se numa sociedade com as suas sequelas, com as suas contradições políticas, e é legítimo que o Mangate esteja a questionar-me sobre essas questões, porque, ao fim e ao cabo, eu também sou um bicho político, o escritor é um bicho político, mas eu gostaria que essa pergunta fosse colocada às pessoas de direito que têm, do meu ponto de vista, mais capacidade de argumentação nessa área. Você, Ponguana, o senso comum reza que nestes 50 anos da independência de Moçambique, o que se viu é que quando não se pertence a um certo partido, fica excluído da possibilidade de usufruir de algumas oportunidades, mesmo de liderar uma e outra coisa. Portanto, o acesso a essas oportunidades só ocorre quando se está inserido num certo partido. Qual é a sua visão? Eu não tenho nenhuma visão acerca disso. Não sente isto no seu dia a dia? Não, a visão, não tenho visão sobre isso. Está perfeitamente ao alcance de todas as pessoas que isso acontece. Não é a minha visão, é a visão popular.
entende que está perfeitamente visível que, a partir de uma determinada altura, nós criamos um sistema político partidário e o próprio Partido Frelimo que nos dirige nos últimos 50 anos tem consciência disso. E eu penso que o mais importante nesta luta que estamos a fazer, é exatamente não ter só a consciência disso, é termos a consciência também de que é preciso fazer alguma coisa para que nós não estejamos numa situação de estarmos a ser governados de uma forma partidarizante e que se abram as portas para outros pensamentos, para outras formas de ver o país que outros intervenientes políticos trazem. E eu estou muito satisfeito porque estão a surgir partidos jovens com outra visão, com outra cutilância, com outra perspectiva. E eu penso que o quadro político está a modificar no nosso país, e eu penso que isso é muito bom porque ajuda o próprio Partido Frelimo a rejuvenescer, a reformular-se, a olhar para as suas próprias contradições, a purificar-se. Isso é muito bom para o próprio partido, para o governo, para o país, e também é muito bom porque permite que os próprios partidos da oposição que estão a surgir neste momento apareçam com outras fórmulas de poder combater o sistema vigente neste momento. Eu acho que em termos de futuro, os próximos tempos vão ser extremamente interessantes, porque a luta política está cada vez mais a agudizar-se, e isso é muito bom, porque qualquer sistema político que não é questionado acomoda-se. E neste momento o sistema político está a ser questionado de uma forma sábia, do meu ponto de vista, profunda, e aguardo com muita expectativa os resultados dessa luta entre os governantes e a oposição. Certamente que o maior sonho dos libertadores da pátria passava pela conquista da própria independência. Este sonho foi realizado, mas o sonho não ficava por aí. Esperaram um dia ver um Moçambique próspero, o que até hoje está por se conseguir. E por via disso, há quem acha que com o tempo o sonho dos libertadores de Moçambique terá sido desviado com o tempo. De que lado é que Marcelo Panguana está? Marcelo Panguana, perdão. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Estou expressamente proibido de responder a perguntas, me cabe fazer apenas as perguntas. Penso que talvez a resposta seja o de dizer que muitas vezes nós corremos o risco de chegarmos a determinadas conclusões fazendo uma análise se calhar imparcial. Nós, quando dizemos que o sonho dos libertadores foi desviada, se calhar não foi totalmente desviada. Porque dizer que ela foi desviada é a mesma coisa de dizer que toda a Frelimo é corrupta, por exemplo, não é? Não sei se estou a fazer uma leitura correta, não é? Como eu disse, eu não sou político, mas o sonho, de certa maneira, foi realizado. O sonho foi libertar o país, e está liberta.
o sonho foi de ter, digamos, uma liberdade económica, digamos, uma liberdade económica, uma independência económica. Será que essa independência económica foi totalmente conquistada? Claro que não foi conquistada. Por que razão que não foi conquistada? Por razões diversas. Então, eu acho que, para além de estar a afirmar que houve um desvio, nós devíamos nos preocupar mais em saber porque é que houve esse desvio e tentar lutar para evitar esses desvios, porque o discurso negativista já dura 50 anos. Eu acho que nós temos que entrar numa outra fase em que nós temos que começar a apontar os erros que nós cometemos e tentar modificar o país a partir daí. Já basta, no meu ponto de vista, termos um discurso negativista, de apontar os dedos, de fazer a caça As bruxas. às bruxas. Todos nós somos bruxos. Devemos fazer a caça a nós próprios e modificarmos por dentro e fazer deste país um país porreiro. Esta é a minha visão sobre isso. O nosso tempo está praticamente esgotado. 50 anos depois, quais são as ameaças, as grandes ameaças que identifica para o futuro de Moçambique? Nós não temos a consciência de que nós precisamos de estar unidos para nós prosseguirmos. O grande perigo é considerar que não pensar como a Frelimo pensa é inimigo. O grande perigo é nós fazermos da inclusão política um substantivo abstrato. Esse é que é o grande perigo que Moçambique pode correr nos próximos anos. E para terminar? Para terminar, eu acho que Samora Machel disse uma coisa bonita e que eu, muitas vezes, como escritor, como fazedor da arte, muitas vezes recorro a essa frase que ele disse, que a cultura é o sol que nunca deixa. Por conseguinte, como escritor, eu vou continuar a fazer da cultura a base do desenvolvimento deste país bonito, intenso e imenso como é Moçambique. Muito obrigado, Marcelo Panguana, pela disponibilidade para nos ajudar a pensar no passado, presente e futuro de Moçambique. Obrigado. Nós fazemos este exercício no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Dissemos aqui agora que a independência de Moçambique foi proclamada a 25 de junho, corria o ano de 1975. Marcelo Panguana, homem das letras, foi hoje o nosso convidado e partilhou aqui o seu testemunho. Estimado telespectador, continue ligado a nós. Obrigado pela preferência e fique bem.